deixa que eu falo, é nóis de novo, tá bom? Vamos dar um tchau aí pro pessoal aqui. Vamos lá, solta aí, gente. O nome do canal é Deixa que eu falo. Isso! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a presença do Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues, ele é formado, em serviço social pela Faculdade Cearense aqui em Fortaleza e também ele tem uma formação também, em políticas públicas. Vim trazendo aqui, fiz o convite para o Marcos, para a gente conversar um pouquinho sobre o BPC, onde nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele sobre o que é o BPC, sobre como conseguir o BPC, e como perder o BPC. Enfim, vamos bater um papo sobre esse assunto que está tão atual. Marcos, tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, Samuel. Primeiramente, Marcos, só vou fazer aqui uma audiodescrição, minha. Eu estou, aqui na minha casa, por trás de mim aqui é uma parede branca, Eu tenho os cabelos curtos negros, estou usando um óculos escuro, camisa de botão branca, Eu tenho uma pele branca, parda. Mais ou menos assim, E você, Marcos? Bem, eu sou um homem negro, de cabelos e olhos pretos, tenho baixa visão, estou vestindo uma camisa verde rajada, estilo exército, com gola em V. Estou sentado aqui na cozinha de casa, vocês, atrás de mim tem uma parede amarela, certo? E, em primeiro lugar, Samuel, pedir licença aqui, porque hoje é dia 25 de março de 2021. Estamos comemorando a abolição da escravatura aqui no estado do Ceará. Uma data muito marcante para nós, pessoas negras, aliás, para toda a população, toda a sociedade, inclusive para nós, pessoas negras, que nos reconhecemos enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, pessoas que estão lutando cada dia mais pela sua liberdade, emancipação e autonomia, inclusive como pessoas com deficiência, não é isso? Ótima lembrança, viu? Ótima lembrança. Dia 25 de março de 84. 1884, Porque na época o Ceará tinha o presidente da província, É o Sátiro Dias, que assinou, mas a luta começou muito tempo antes, nas mãos do grande conhecido Francisco de Assis, Francisco José do Nascimento. Conhecido também Chico da Matilde. Conhecido também como Dragão do Mar, Marcos? Isso, exatamente. Pois é, Marcos. Então, nós fizemos o convite aqui, aqui do canal, para poder ouvir um pouco sobre esse assunto maravilhoso, um assunto que sempre está em pauta nas reuniões, nas palestras, nos seminários, o BPC. Marcos, primeiramente, para todos aqui que estão acompanhando o vídeo, o que é o BPC? Que sigla é essa? BPC significa Benefício de Prestação Continuada. Então é um benefício, não é uma aposentadoria? Não é uma aposentadoria. É uma dúvida que o pessoal tem, Confunde um e o outro. Por que não é uma aposentadoria? Por quê? Porque na Previdência Social é considerada aposentadoria tudo aquilo que é contributivo. O que é a contribuição? Por exemplo, quando você consegue um trabalho de carteira assinada, todos os meses é descontado um percentual que varia atualmente entre 7,5% a 13%, dependendo do salário, que é descontado em folha de pagamento. E esse desconto ele vai para o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS ele garante esse percentual do seu salário para que futuramente você tenha uma aposentadoria. E essa aposentadoria ela é paga uma vez por mês, como um salário também, sendo que no mês de dezembro o aposentado recebe o 13º salário. O benefício de prestação continuada não tem 13º salário. Por quê? Porque o beneficiário dele não contribuiu com a Previdência de forma direta, para que ele conseguisse ser aposentado, e sim beneficiário. Então, quer dizer assim, a pessoa não tem os mesmos benefícios que um aposentado por invalidez tem? Não.
Não. Nem com aposentado por invalidez, nem com um aposentado compulsório e nem com um aposentado convencional que completa o seu período de trabalho, né? Atualmente, a pessoa, para se aposentar, sendo pessoa com deficiência, ela precisa ter, se for uma deficiência leve, 33 anos de contribuição. Então, se ela não chegar a esses 33 anos, que vão variar por sexo, vão variar por deficiência também, se ela não tiver esse período, não tem como ela se aposentar. Pois é. Marcos, me fala uma coisa. Chegou algumas perguntas aqui, né? Vou repassando para você. Aonde eu encontro esse material? Onde é que tem? Esse BPC está onde? Ele é uma lei? Ele é o quê? Ele é um benefício? Pronto. Esse benefício, ele está garantido numa lei, certo? A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Sim. A LOAS é a Lei 8.742, que foi sancionada no ano de 93, e ela garante o mínimo social. O que é esse mínimo social? Esse mínimo social, dentro do que a gente entende como Seguridade Social, existe o que a gente chama de tripé da Seguridade Social. O que é esse tripé? É formado por 3 grandes políticas: a assistência, a previdência e a saúde. Sendo a previdência contributiva, como eu já falei aqui, pessoas que trabalham de carteira assinada ou não, porque tem outras formas de trabalho que garantem o pagamento da previdência, isso a gente pode abordar em outro momento. A assistência para quem dela precisa, para quem vive em situação de vulnerabilidade social, e a saúde, que é universal, ou seja, qualquer pessoa de qualquer parte desse planeta que precisar da saúde e estiver em solo brasileiro, ela vai ser atendida. Veio um chinês, um japonês, um alemão, passou mal ali na esquina, passou mal, caiu, liga para o SAMU, a ambulância vem, pega, leva para o hospital, para uma UPA, para seja lá onde for, e essa pessoa, independente da sua nacionalidade, ela será atendida em solo brasileiro. Por quê? Porque o SUS é universal. Entendi. Então, vamos vir aqui para outra pergunta. Uma senhora aqui, ela está com dúvida assim, ela fala que ela não sabe se ela recebe o BPC ou ela recebe o LOAS. Qual a diferença desses dois? Né? O que eu vi aí, parece o que eu percebi aí, que tu já falou, né? É o 8.742 de 93. Vou até anotar aqui, 8.742, para depois a gente se aprofundar mais sobre o assunto. Marcos, qual é a diferença desses dois, o LOAS e o BPC? É a mesma coisa? Pronto. O BPC está na LOAS. A LOAS, por isso que é feminino, né? Porque ela é uma lei. A LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. E o benefício de prestação continuada, ele está no artigo 5º da LOAS. Então, ele está nela. Ele é como se fosse um dos vários filhos que ela tem, né? É uma lei com vários artigos, incisos, e um deles é o BPC. Entendi. Então, quer dizer que essa confusão que dá na mente da pessoa, se eu recebo o BPC ou se eu recebo o LOAS, é mais por causa assim, um é a lei e o outro é o benefício que tem dentro da lei. Isso, Samuel. E outra coisa, olha, a LOAS, por exemplo, ela fala sobre CRAS, ela fala sobre CREAS, a LOAS fala sobre o direito por exemplo, a moradia, a habitação para pessoas com deficiência. Ela fala sobre o direito à dignidade, ela fala sobre o direito o benefício eventual, por exemplo, em catástrofes. Por exemplo, nessa situação da Covid-19, no ano passado, houve uma medida provisória, um projeto de lei do governo federal que garantiu, inclusive, pessoas que recebessem, por pessoa na família, meio salário mínimo, teriam, ou se tivesse uma pessoa com deficiência ou um idoso, teria direito a acessar ali o BPC. Mas por quê? Porque a gente está em uma situação de calamidade pública e nesse momento lá em específico, porque
esse projeto de lei, ele se venceu no final do ano, essa pessoa com essas condições, que é a condição de vulnerabilidade social, ela teria direito a receber sob essa condição. Algo que já se venceu, e nesse ano o governo federal fez o quê? Voltou à base da Lei Orgânica de Assistência Social, que repassa o benefício de prestação continuada para pessoas que têm por membro da família. Se você pegar um salário mínimo, você divide por 4 e dá por membro da família, certo? Isso aí a gente vai explicar mais na frente, de forma mais bem detalhada, como quem tem direito a receber o BPC. Marcos, é a próxima pergunta aqui, ó. É a pergunta que chegou aqui falando sobre todas as pessoas com deficiência têm direito ao BPC? E a segunda pergunta aqui é a seguinte: quem tem direito ao BPC, né? Eu acredito que uma responda a outra. Pronto. Gente, pessoal, Samuel, não é a deficiência que diz se a pessoa tem direito ao BPC ou não. É a condição de vulnerabilidade social. Entendi. A pessoa tem que ser pobre mediante a lei, certo? E para poder viver em condições de vulnerabilidade, viver em condições de penúria, miséria, para poder receber o BPC. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você tem que, no mínimo, na sua família, se moram 3 pessoas e você. Se uma dessas 3 pessoas trabalha, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim, uma dessas pessoas trabalha, recebe um salário mínimo, e vocês vivem com apenas esse um salário mínimo, com essas 4 pessoas, se você for idoso maior de 65 anos, ou uma pessoa com deficiência, você tem o direito a esse benefício por essa questão de renda. Você tem que receber, se você pegar ali, na minha família, tem, 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, uma trabalha. Aí você pega o salário dessa uma e divide pelas 9 pessoas que tem ali. Se der menos de 1/4 do salário mínimo, ou seja, menos de 200 até 250 reais por pessoa, e você for uma pessoa com deficiência ou um idoso maior de 65 anos, você tem direito ao benefício de prestação continuada. Fora essa condição, você pode ter deficiência, enfim, de qualquer forma, mas se a sua renda supera, aí no caso é necessário entrar em contato com o CRAS, saber das outras condicionantes, porque aí vamos levar em consideração também as condicionantes. Por exemplo, a família recebe um pouco mais do salário mínimo. Atualmente o salário mínimo é R$ 1.100. A família recebe, uma pessoa na família trabalhando recebe R$ 1.200, R$ 1.105. Ali passou de 1/4 salário mínimo. Aquela pessoa com deficiência, ela não tem direito ao BPC, aí tem que ver quais são as condicionantes. Qual deficiência essa pessoa tem? Fora da deficiência, ela tem outra comorbidade? Ela toma determinados remédios que requerem que a renda seja um pouco maior? Da locomoção dela para fazer um tratamento específico em um determinado local, por exemplo, um Sara Kubitschek da vida, ela precisa pegar ônibus, enfim, ver todas essas outras condicionantes. Por isso que é necessário ir até o CRAS, e o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS que eu estou falando, ele precisa ter todo esse relatório, esse estudo sobre aquela pessoa, para que, anexado a esse relatório, a pessoa com deficiência e a sua família possam requerer esse benefício na Previdência Social. Entendeu? Então não é só a pessoa ser uma pessoa com deficiência ou ser um idoso. Ela tem que estar também essa parte econômica, né? Ela tem que estar vulnerabilidade econômica, né? Isso. Entendi. Então a gente já viu aí que vocês estão acompanhando o vídeo, vocês viram aí a explicação do Marcos, né? A Lei Orgânica de Assistência Social 8.742 de 93 tem no seu inciso, né, no seu artigo 5º, falando sobre o BPC, né, que é um benefício de prestação continuada, que, como ele explicou, não é para todas as pessoas com deficiência, nem para todos os idosos, são para as pessoas com deficiência que também estão passando por algum problema financeiro, né, na família.
a renda aí, 1/4 do salário mínimo para poder ter acesso. Aí se ultrapassar esse 1/4 do salário mínimo, a pessoa tem também como recorrer ali e falar, né, que está tomando algumas medicações ou faz tratamento, necessita daquele valor. Interessante, porque tem muita gente que acha que não, aqui 2 pessoas trabalham, eu já estou de fora, não tenho como conseguir. Então dá para a pessoa recorrer também, né, Marcos? Dá, olha, tem que ver as condicionantes. Porque, por exemplo, existem pessoas que adquirem a deficiência, ou existem pessoas que têm deficiência por questões genéticas, por exemplo, que outras doenças vêm agregadas. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem diabetes em alto nível, e esse diabetes, por exemplo, ela amputou um membro, ela está sem condições de trabalhar, dentro lá da família dela, uma pessoa trabalha, só que ela precisa tomar remédio de uso contínuo, e aí, com o diabetes, ela também passou a ter um problema cardiovascular, e aí tem essas condicionantes. É necessário se ver, Samuel e pessoal, caso a caso. É importante ter o acompanhamento tanto no posto de saúde, quanto nos CRAS, para poder fazer um documento robusto, para quando chegar e dar a entrada no BPC pela Previdência, levar em consideração todas as atenuantes, ou seja, todas as outras condições que levam, para além da deficiência, a comprovar que você está passando por uma vulnerabilidade social, ou seja, você não tem condição mínima de se prover, certo? De garantir o mínimo para si. Então, quando você chega dizendo que não tem condição alguma e demonstra, para além da condição de deficiência ou de ser idoso, é preciso comprovar, inclusive, essa questão da manutenção da vida financeira, da vida social, da vida econômica. Marcos, me diz uma coisa. Uma das perguntas aqui também, eu não estou citando o nome das pessoas que vai sair no vídeo, mas uma das perguntas que chegou aqui é assim: aonde é que eu vou para dar entrada no meu BPC? Como é que é o passo a passo, Marcos? Uma pessoa que está assistindo aqui o vídeo e ela quer fazer o benefício dela de prestação continuada, qual é o passo a passo até ela conseguir o benefício? Você já relatou aí que a pessoa tem que ter, né? Tem que estar passando por algum momento financeiro, né, difícil dentro da casa, que é 1/4 salário mínimo, imagina aí. É muito difícil você sobreviver com um pouco menos de R$300, né, por mês. Mas me diz aí, qual o passo a passo, Marcos? Inicialmente, a pessoa tem que estar munida de toda a documentação, né, no caso, laudo médico, que comprove, né, no caso, a deficiência, e a questão também por exemplo, um comprovante de renda, que comprove que apenas uma pessoa trabalha naquele espaço. Seria interessante se ela, já acompanhada pelo CRAS, já tivesse um documento que visse todo o percurso familiar, sociofamiliar dela. Caso NIS, contrário, ela precisa ter... Hã? É o NIS? O NIS também. O NIS, ótimo. O NIS, ele justamente tem esse conjunto de informações, que é o número de inscrição social, né? Ele tem esse conjunto de informações também. Então, o cartão cidadão, todos esses documentos, ela ter, para além disso, ela ter os documentos ligados à área da medicina, né? Que comprovam ali a deficiência, o laudo médico, por exemplo, comprova a deficiência. Se ela tiver outra doença agregada, em conjunto com tudo isso, ela tem tudo isso em mãos, ela vai dar entrada pelo INSS. Atualmente, nesse momento de pandemia... Mas, Marcos, me explica uma coisa. É a pessoa que tem que ir com esses documentos até o INSS ou o próprio CRAS faz essa mediação? É a pessoa que tem que ir. Aí como é que ela faz? Ela vai até a agência, ela entra em contato pelo telefone... Vamos falar do momento de pandemia. Certo? Falando no momento de pandemia, na atualidade, como a gente vive, porque as agências do INSS estão fechadas e as pessoas muitas vezes perguntam: como é que eu faço agora? Que eu não tenho como ir, não tem nada funcionando.
As coisas estão funcionando, só que estão funcionando de maneira remota. O INSS disponibilizou um aplicativo chamado de Meu INSS. Se você tem um celular Android, né, um celular de alguma marca que seja sistema Android, vai lá na Google Play e baixa esse aplicativo, Meu INSS. Se você tem um iPhone, vai lá na Play Store e baixa esse mesmo aplicativo. Você vai acessar esse aplicativo e você vai procurar falando sobre benefícios, certo? Lá vai ter a aba benefícios, você vai procurar sobre o BPC ou você vai ligar para o 135, o 135. Entendi. E você vai fazer esse agendamento virtual. Você e a sua família. Por que você e a sua família? Por que não é precisa a intermediação de um advogado ou de alguém, seja lá quem, certo? Para poder fazer isso. Porque isso é um direito adquirido. Já está no artigo 5º, já está na Lei Orgânica de Assistência Social, e a Lei Orgânica de Assistência Social ela é constitucional, ela está inserida na Constituição de 88, então ela é uma cláusula pétrea, ela é inamovível, certo? Então ela é. Se é um direito meu, eu não preciso de intermediação de advogados, a não ser que eu judicialize a causa. Como? O INSS negou por várias vezes o meu benefício, eu vou entrar pela justiça. Aí, algumas vezes eu vou precisar, sim, de a intermediação de um advogado. Caso contrário, inicialmente eu vou entrar com esse processo. Se for preciso, eu entro com um advogado. Caso contrário, vou dar continuidade ao mesmo. E com esse aplicativo Meu INSS, você vai entrar em benefícios, procurar ler todas as informações que tem lá, ou, eu gosto de reforçar essa informação, ligar para o 135, 135. Sabendo que a ligação não é gratuita, a ligação é paga, certo? Só dá para ligar durante o dia de segunda a sábado, no horário comercial, e tirar todas as dúvidas mediante a como requerer o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Show demais, olha aí, gente. Vocês estão pegando aí, né? As dicas aí que o Marcos Rodrigues tá passando aí pra gente. Então, tipo assim, a pessoa tá imunida dessas informações, laudo médico, os documentos lá do CAIS, ela procura, né? Entra em contato nesse período da pandemia, não tem como ir até a agência, que tá tudo fechado, mas dá para dar uma ligadazinha, agendar, fazer um atendimento isso, entrar pelo virtual, aplicativo e fazer o atendimento virtual, isso. Exatamente. Aí, Marcos, me diz uma coisa, conseguiu o benefício. Tu já me falou que é um salário mínimo, né? O que mais a pessoa tem direito ao 13º, igual os aposentados? Não, como eu falei anteriormente, por ser um benefício, ela não tem direito a 13º. E fazer empréstimo em banco, ela pode? Também. Não, Conseguir poder nada ela que... vai poder. Poder ela vai poder, certo? Fazer empréstimos, a pessoa faz. Só que o BPC ele não é contado como renda, certo? Mas por que eu digo a pessoa pode fazer empréstimo? Porque se for um banco independente, o empréstimo não ligar direto ao benefício, ela pode fazer. Agora, claro, tem bancos que oferecem a beneficiários do INSS, por exemplo, aposentados e pensionistas. Beneficiários do BPC eu não conheço, certo? Mas para aposentados e pensionistas o banco oferece bastante. Diz uma coisa, Marcos, então não dá direito ao 13º, não dá direito a você tirar um empréstimo, né? Na maioria das vezes você pode conseguir, mas não é uma coisa que está na letra da lei, né? E outra coisa também eu tenho dúvida sobre, assim, eu sou uma pessoa com deficiência que preciso de uma acompanhante. O aposentado dá direito, né? Aposentado por invalidez, dá direito a você solicitar aqueles 25% no INSS. No BPC também eu posso solicitar os 25%? No caso do BPC, não. Não, no BPC não. O BPC ele é apenas isso, certo? Ele é apenas esse benefício direcionado à pessoa com deficiência nessa condição de vulnerabilidade social. Esses 25% você está falando do acompanhante.
certo? Que essa renda ela se estica, ela se expande, né, em 25% para uma pessoa que vai acompanhar aquela pessoa idosa, que vai o nome atualmente é acompanhante, eles não têm um nome específico. Mas o benefício de prestação continuada, até a última cláusula que eu li, a única atualização que ele sofreu, que foi no ano passado, né, por causa daquela questão da pandemia, que foi o recorte de renda que aumentou de 1/4 para meio salário mínimo, mas automaticamente no começo desse ano o governo federal retrocede e volta o benefício para 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas fora isso, outras modificações dentro desse benefício eu não conheço. Outra pergunta aqui, Marcos, que chegou aqui, né? Eu tenho o BPC. Se eu morrer, eu passo o meu BPC para algum parente próximo de primeiro grau? Quer dizer, eu acho que a pessoa que está perguntando assim, se gera uma pensão, né? Como se fosse uma pensão. Se a pessoa morrer, o filho vai receber o BPC como se fosse uma pensão? Continua assim? Pronto. Como é que funciona? Se a pessoa morrer, Marcos, vamos ser logo direto. O beneficiário do BPC morre. O benefício fica para quem? Para o Estado, porque é um benefício. Por quê? Volto lá à nossa conversa inicial. O BPC, ele é não contributivo e é um benefício. Por que não contributivo? Porque eu não trabalhei para contribuir, não foi descontado ali o meu INSS. E se ele é um benefício, é o Estado que está me garantindo para eu prover o quê? Meu mínimo social, o mínimo de sobrevivência humana. Então, quando o Estado me prover esse direito, se tipo, eu faleço, ele não passa, não tem o que a gente chama de vitalicidade, né? Que é o que passa de pai para filho e assim, que tem alguns regimes próprios. Por exemplo, dando só um exemplo claro aqui, um servidor público municipal na cidade de Fortaleza, se ele tem algum dependente com deficiência, ao falecer esse servidor, que é um trabalhador e tal, do serviço público, né, concursado, ao falecer, o salário desse servidor passa para o seu dependente, seu filho, seu dependente em primeiro grau. A pessoa trabalha de carteira assinada, a pessoa contribui com a Previdência, ela falece, o homem, por exemplo, falece, aí a esposa daquele homem que faleceu, trabalhando, ela tem o direito a uma pensão. Por quê? Porque ele contribuía com a Previdência. O benefício de prestação continuada, ele é não contributivo. Para aquelas duas condições que a gente falou, a pessoa está ou ser pessoa com deficiência ou ser idoso, e acima dessas duas condições, está em condição de vulnerabilidade social, ou seja, não ter o mínimo possível para prover nada, não poder trabalhar, não poder ter nenhuma fonte de renda, então o Estado está garantindo um salário mínimo para que ela possa viver. Contanto, a pessoa falece, esse salário mínimo volta para os cofres públicos. Ele fica ali resguardado na assistência social. Então, assim, pessoa beneficiária do benefício de prestação continuada, a partir do momento que ela falece, o benefício também é cessado. Isso, exatamente. Agora me diz uma coisa, falando em cessar, Marcos, quais são, eu tenho, só um exemplo, eu tenho uma pessoa aqui, ela mandou uma pergunta que ela voltou a trabalhar, Marcos, e o benefício dela foi cortado. Como é que funciona essa parte de cessar o benefício? A gente viu aí, Pronto. né? A gente viu aí que um dos motivos do fim do benefício é a morte do beneficiário. Quais são as outras formas? A pessoa recebe o BPC e conseguiu um emprego. A Previdência, que é quem coordena esse pagamento, porque o dinheiro vem da assistência, mas quem paga é a Previdência Social, BPC, que eu estou falando.
a Previdência, ela recebe anualmente algo que se chama RAIS, R-A-I-S, que é a Relação Anual de Inserção Social. Ou seja, o que é essa RAIS? É uma relação que acontece ano a ano de pessoas que são empregadas. E, para além disso, a Previdência recebe outro número de maior período, que é o CAGED, que é o Cadastro Geral de Demitidos e Admitidos, certo? Que são pessoas que são demitidas e que são admitidas no mercado de trabalho. E aí vão todas as informações, inclusive se essa pessoa tem deficiência ou não. Concomitantemente, o número dos documentos daquela pessoa vão estar lá. Com o número do CPF, faz-se o cruzamento dos dados e se descobre que essa pessoa que está trabalhando recebe o BPC. Automaticamente esse benefício é cessado. Por quê? Porque aí dá duplicidade de direito. A pessoa não estava recebendo antes, Samuel, porque ela não tinha condição de prover os mínimos sociais para ela. Agora ela mudou sua condição social. Agora ela está podendo prover o mínimo social para ela. Podendo prover o mínimo social, ela não vai, entre aspas, precisar desse dinheiro, e esse dinheiro automaticamente ele é recolhido para assistência, ele volta para assistência. Digamos, essa pessoa passou aquele período trabalhando, foi demitida. A partir do momento que ela foi demitida, ela já pode novamente dar entrada no benefício e voltar a recebê-lo, certo? Muito bom. Então, pelo que a gente viu aqui, pessoal, com a entrevista aqui com o Marcos Rodrigues, um cara assim, muitíssimo inteligente, muito conhecedor sobre o assunto, por isso que o convite foi feito para essa pessoa tão maravilhosa. A gente percebeu aí que, ó, nesse finalzinho aí, o que cessa o benefício? A morte da pessoa que recebe benefício, ela voltar a trabalhar e também se mudar a realidade social da casa dela, né? Antes, eu vou imaginar aquilo que tu me falou no início. Para ter acesso tem que ser 1/4 do salário mínimo. Quer dizer que se aquelas outras pessoas começarem a trabalhar, aquela pessoa perde o benefício. Perde o benefício, certo? Também o benefício e aí, a gente sempre levando em consideração caso a caso, viu? Sim, porque, sim. Por exemplo, se essa pessoa que é uma beneficiária, como eu falei, ela tem comorbidades, essa pessoa é uma pessoa acamada, essa pessoa, ela por exemplo, está com um câncer em estado terminal, enfim, fora a questão da deficiência, tem muitos outros condicionantes que fazem com que ela pode não perder esse benefício ou pode recorrer pela manutenção do benefício. Entendeu? Okay. Por exemplo, essa pessoa, só para fechar essa linha de raciocínio, essa pessoa ela precisa de remédio de alto custo, né? Ela precisa de visitas constantes ao hospital. Por exemplo, ela para além da deficiência, ela faz hemodiálise. São essas questões aí também, certo? Que são agregadas. Cada caso é um caso, né, Marcos? Cada caso é um caso. Entendi. Mas o que é certeza é que se a pessoa voltar a trabalhar ou morrer, aí existe mesmo a cessação do benefício. Isso, Samuel, tem alguns pontos. Por exemplo, jovem aprendiz não cessa. O jovem aprendiz é remunerado, né? Mas é uma bolsa. E o jovem aprendiz com deficiência, ele não tem uma idade específica como o jovem aprendiz convencional, o jovem aprendiz comum. O jovem aprendiz com deficiência, ele é a partir dos 15 anos em diante, certo? Aí ele é bolsista, trabalha meio período ou coisa do tipo. Se não for registrado em carteira, certo? E como jovem em carteira como trabalho secular, né, como trabalho convencional, esse jovem aprendiz não é cessado também esse benefício. Tem um curso bolsista, a pessoa é bolsista de um determinado curso, tem remuneração, não perde o BPC. Não perde. Quando é que eu vou perder o BPC?
quando a minha carteira é assinada e essa renda é igual ou superior ao meu salário mínimo. Entendeu? A um salário mínimo. Para mim, eu estou falando enquanto pessoa com deficiência, ou a minha família trabalhando que supere isso, ou dependendo também, fora isso, das condicionantes que a gente está sempre falando aqui. Muito bom, viu? Foi uma verdadeira aula, né? Hoje, no vídeo de hoje, falamos com Marcos Rodrigues, formado em Serviço Social pela Faculdade Cearense, né? Também tem aí, ele é especialista em políticas públicas, também com a formação pela Faculdade Cearense, a FAC, né? E foi um prazer recebê-lo aqui, viu, Marcos? Samuel, eu que te agradeço a vocês, pessoal, e vamos lutar pelos nossos direitos, porque só assim a gente consegue ter a cidadania de fato mesmo acontecendo. Forte abraço. Valeu, pessoal. Então, não esqueça de deixar um comentário aqui, tá com alguma dúvida. Depois vamos fazer outros vídeos com outros temas interessantes. Vocês viram aí que o Marcos Rodrigues tem um leque de conhecimento. A gente pode convidar ele novamente. Deixe seus comentários aqui e valeu aí por ter acompanhado até aqui.